Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para falarmos das origens da industrialização brasileira. Um tema extremamente importante que pode aparecer tanto nas ciências humanas, na área de geografia, quanto na área de história. Então, a primeira coisa importante que nós vamos relembrar com você são as características das origens da industrialização no nosso país. Então, primeiro aspecto, analisar o processo de industrialização à luz da história e da nossa evolução econômica. Por vezes, você já ouviu dizer o quê? Que a nossa industrialização teve um caráter tardio e que ocorreu de forma extremamente concentrada. Por que tardio? Porque ocorreu depois da industrialização das chamadas economias centrais ou clássicas. E alguns fatores vão explicar esse atraso industrial. O que eu tenho? Primeiro, o histórico colonial do nosso país. O que mais? Uma economia essencialmente pautada num caráter agroexportador. A predominância de um domínio político de uma elite ligada ao setor agrícola e a predominância de uma mão de obra de cunho escravo. Por quê? Porque as relações escravocratas são consideradas relações pré-capitalistas de produção. Se nós formos pensar isso do ponto de vista mais profundo, se nós analisarmos isso tomando como referenciais aspectos mais corriqueiros, ele vai associar isso lá no contexto inicial ao pacto colonial. Ou melhor, eu não gosto muito desse termo porque eu discordo dele. Eu entendo que existia, na verdade, um exclusivismo comercial que dificultava a nossa evolução econômica e, por fim, a nossa modernização. O que nós acabamos, então, nos transformando? Em um país que, literalmente, se especializou numa produção de matérias-primas, voltadas para atender às necessidades do mercado externo. Isso gerou as tão famosas economias de arquipélago, onde nós tínhamos uma produção econômica de um único produto que estava no auge das necessidades do mercado externo. E, por consequência, formou-se uma elite que estava ligada à política nacional, que entendia ser fundamental prevalecer com políticas de um país agrário e exportador. E, óbvio, a questão do trabalho escravo já comentada, pois é uma relação pré-capitalista que dificulta a formação de mercados de consumo e, por consequência, a evolução das relações capitalistas de produção. Esses são fatores históricos para você procurar lembrar. Então nós colocamos aqui para você uma síntese deste processo para que você possa entender toda a dinâmica de evolução, pautada em três grandes elementos. Nossa relação colonial, volto a afirmar, as políticas do pacto troca por políticas do exclusivismo comercial. A predominância de uma exploração estrita de gêneros agrícolas ou mineralógicos, e a predominância de uma política ligada a uma elite ligada a esse setor, e ainda a predominância de relações escravocratas até o final do século XIX, quando nós vamos ter a abolição da escravidão. Devemos então entender que nessa síntese a industrialização vivenciou o quê? Surtos industriais, cuja base foi a economia cafeeira. Então é comum dizer que a atividade cafeeira gerou uma série de características que propiciaram uma acumulação de capital, que foi a parte original da nossa evolução industrial. Eu gosto de dizer que nós vivenciamos surtos de industrialização em razão da acumulação de capitais propiciada pelo café. Isso fez com que o Brasil, até os anos 20 do século passado, tivesse por base uma produção econômica pautada em commodities tropicais, que se associavam a uma ordem social vigente que permeou o Brasil no século XIX até o início do século XX. Assim sendo, nós criamos um papel muito bem claro, muito bem definido na divisão internacional do trabalho, de um país essencialmente agrário e exportador, pautado em estruturas monocultoras, em grandes propriedades, as chamadas plantations, inicialmente utilizando o trabalho escravo. Começa a mudar porque temos a criação ou a formação de um mercado interno a partir dos fluxos imigratórios. Então nós falamos em dois grandes estágios. Um primeiro ciclo do café, que gerou uma concentração no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na região do Vale do Paraíba, e a sua expansão para o Oeste Paulista, que vai caracterizar a região hoje conhecida como Planalto Ocidental Paulista, onde ocorreu uma interiorização do café.
Por que é importante entender esses dois momentos? O primeiro momento vai consolidar o Rio de Janeiro como a nossa capital política. E o segundo momento consolida São Paulo como a nossa capital econômica. Isso vai fazer com que tenhamos uma geração de infraestrutura de serviços muito diferenciada no eixo Rio-São Paulo. Logo, é ali que nós vamos ter os surtos de industrialização. Então acompanhe o efeito disso no mapa. Usamos aí uma variável de 1500 passando para 1886 e evoluindo até o contexto de 1973. Isso que você vê gradativamente desaparecendo é a eliminação de quê? A eliminação da vegetação. Então nós podemos dizer que desde 1500 até o século XX, nós tivemos ações antrópicas que contribuíram para a redução significativa da cobertura vegetal do estado de São Paulo. Se observarmos isso no outro mapa, observe, São Paulo vai seguir um eixo de avanço da cafeicultura que será acompanhado por uma infraestrutura de ferrovias. Logo, esse investimento ferroviário, feito entre 1870 e 1920, vai caracterizar a chamada Era do Ferro, onde eu vou ter as ferrovias sendo criadas para servir de canais de escoamento dessa produção até a capital São Paulo. Assim, São Paulo se transformava num eixo econômico de ligação do interior com o litoral, qual seria a cidade portuária de Santos. Desta forma, consolida-se São Paulo como a nossa capital econômica naquele contexto. E assim podemos observar isso na outra representação do mapa do estado de São Paulo e avançando para a região do Paraná e mesmo Minas Gerais. Mas veja, uma enorme concentração em São Paulo, em especial no Sudeste, o que vai explicar os surtos de industrialização concentrados essencialmente nesta região. Assim, conclui-se, o café era a base da industrialização brasileira. A atividade cafeicultora criava as bases necessárias para o processo de evolução industrial do Brasil. Como que vai aparecer isso no exercício? A acumulação de capital gerada pelo café favoreceu o desenvolvimento industrial de São Paulo, criando as condições necessárias de mão de obra, de mercado de produção, de mercado de consumo, de infraestrutura de serviços, estimulando o processo de urbanização e industrialização por meio do acúmulo de capitais. Consolidava-se até os anos 20 a nossa capital econômica e a nossa capital política centralizada no sudeste do país. Eram as origens da industrialização brasileira, onde o histórico até então era de uma economia de arquipélagos, as chamadas ilhas econômicas, que nortearam a evolução econômica brasileira da colonização até o século XX, nas diferentes regiões. Assim, é muito comum dizer que a economia brasileira, até o século XX, foi pautada numa formação de ilhas econômicas. A afirmação estará correta. Desta forma, eu convido você a nos acompanhar no nosso próximo encontro, pois vamos aprofundar, considerando a industrialização efetiva da Era Vargas. Eu aguardo você. Um grande abraço. Tchau, tchau.